Deus abençoe, pode se assentar, abra sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11, livro de Hebreus, capítulo 11, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, se você tiver alguém sem Bíblia ao seu lado, dá um cutucão nele, diga assim que se converter, compre uma Bíblia, traga para o culto. Hebreus capítulo 11, amém? Eu acho que essas duas caixas estão sem retorno, eu não sei se é impressão minha. Hebreus capítulo 11, quem achou diga amém. Hebreus capítulo 11, verso 23 em diante. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já sendo homem feito, olhe para cá, diga 40 anos, mais forte. Moisés viveu 120 anos, e a sua vida foram divididas em 3 fases distintas de 40 anos, olhe para cá. Moisés viveu 40 anos como filho da filha de Faraó, dentro do palácio, ok? Ele, quando criança, os pais conseguiram por alguns meses guardá-lo, porque havia um decreto nos dias do seu nascimento, dado pelo rei Faraó, que todas as crianças que nascessem de sexo masculino teriam que ser mortas. Então, a mãe cria uma estrutura, que você já leu sobre isso, conhece a história, coloca ele dentro de um cesto, coloca na beira do rio Nilo, e as águas começam a levar, e a filha de Faraó, a princesa, estava à beira do Nilo, ela viu aquele cesto e adotou a criança para si. Então, ainda como um bebê, quase que recém-nascido, ele foi levado e foi criado como filho da filha de Faraó, o neto de Faraó. Ficou 40 anos, alguns de vocês, uma parte de vocês aqui, não chegaram aos 40 anos ainda. Então, ele viveu 40 anos como o neto do rei, como um príncipe. Aos 40 anos, discernindo e descobrindo o que Deus tinha para ele, ele tenta agir com a força dos seus braços, ele tem que sair fugido, ele mata um egípcio, e ele tem que sair fugido, e ele passa agora os próximos 40 anos, dos 40 aos 80, numa terra chamada Midian, trabalhando para o sogro dele, para o homem que se chamava seu sogro, durante 40 anos, aí ele chega aos seus 80 anos, tudo isso está, depois você pode ler assim de uma forma bem prática, em Atos capítulo 7, Atos 7, depois você pode ler, tem as 3 fases da vida de Moisés, bem distintas. Aos 80 anos, ele está em cima de um monte, cuidando das cabras que nem a ele pertencia, que era do sogro. Ele tem uma visão, uma experiência com Deus. Deus se manifesta no meio de uma sarça, de uma moita de capim, que o fogo pegava na sarça, mas não consumia. Aí ele sai de lá e passa 40 anos, um pedacinho desses 40 anos ele passa no Egito, tirando o povo de lá, atravessa todo o deserto e passa os últimos 40 anos da vida dele no deserto, e morre no deserto sem tocar na terra da promessa, por uma razão específica. Uma outra hora a gente trabalha sobre isso. Mas o texto está dizendo aqui que Moisés, já homem feito, ou seja, ele já era um homem maduro, não era uma criança, era um homem que tinha uma estrutura. Eu acho interessante, que eu vou partilhar algo com vocês hoje, que está muito ligado a minha vida pessoal e uma fase da minha vida que Deus mexeu muito comigo sobre algumas coisas.
Quando eu fiz 39 para 40 anos, alguma coisa mudou dentro de mim de uma forma muito significativa. É muito normal isso. Aos 40 eu tive uma mudança interior muito significativa. Aos 50 anos eu tive novamente uma mudança significativa na minha vida. Quando Moisés chega aos seus 40 anos, nós, quando olhamos para essa fase de Moisés, na maioria das vezes nós olhamos para essa fase de Moisés e a impressão que nós temos é que nós só enxergamos o erro que ele cometeu de ter matado o egípcio e de ter saído fugido. Só que na verdade esse erro, ele vem por algo que o livro de Hebreus revela, que se nós não observarmos para isso, nós passamos por cima disso, e é a base de tudo que aconteceu com Moisés. Por mais que ele teve um erro, o que levou ele a cometer esse erro, era algo muito santo, não a cometer o erro, mas o que levou ele até cometer essa gafe que ele cometeu, matando o egípcio. Mas algo de muito forte aconteceu na vida de Moisés, é sobre isso que eu quero ministrar hoje. No versículo 24 diz: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou, abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele ou aquilo que é invisível. Algumas traduções dizem aquilo que é invisível, ou aquele que é invisível. Olhe para cá, antes de eu entrar nessa palavra, é uma palavra muito prática hoje, muito objetiva, mas eu queria, antes de começar essa palavra, eu queria partilhar um testemunho de vida que eu tive, que eu passei há uns 13 anos atrás, que houve uma mudança muito significativa na minha vida. Há 13 anos atrás, eu perdi a minha sogra. A minha sogra foi alguém muito especial para a minha vida, muito. A minha experiência com a minha sogra e algumas coisas com a minha sogra, elas foram mais fortes e marcantes do que com a minha mãe. Mãe é mãe, mas o significado da minha sogra para mim foi muito forte. Minha sogra foi mais do que uma mãe para mim. Então a perda da minha sogra foi muito doído para mim, porque eu tinha uma relação muito boa com a minha sogra. Como eu gostaria que minha sogra estivesse viva hoje. Quando a minha sogra morreu, 2 anos depois, o meu sogro faleceu. É muito comum isso acontecer. Eu sou psicanalista e posso dizer para vocês que é muito comum, quando um casal teve um casamento muito bom, estruturado, que passou anos, nunca se separaram, e na velhice um deles se vai, é muito comum acontecer isso, que entre 1 a 2, 3 anos depois, o que ficou vai. Isso é muito comum acontecer. O relacionamento do meu sogro e da minha sogra foi um relacionamento muito bom. Eles tiveram um casamento muito bom, quase 50 anos de casado. Quando a minha sogra faleceu, um irmão dela, que tinha uma condição de vida maior que ela na época, cedeu um espaço. Ele tinha comprado esse espaço no cemitério, onde vem essas gavetas, né? Então tem 4 gavetas de um lado, 4 gavetas do outro, e você vai colocando os caixões ali nessas gavetas. O irmão da minha sogra cedeu uma dessas gavetas para enterrar a minha sogra, para a família da minha esposa não ter que gastar com isso. E eles também tinham uma fase muito limitada financeiramente.
Então a minha sogra foi enterrada lá, e eu participei do velório, do enterro, tudo, lembro perfeitamente de tudo. 2 anos e meio depois, meu sogro ficou muito doente, internado no hospital. Ele fez um pedido às filhas e ao único filho, que ele já tinha depois comprado espaço para ele, para a família, essas gavetas. Então ele seria enterrado lá. Então ele fez um pedido aos filhos que ele gostaria que, quando ele fosse enterrado, que pegasse o caixão da minha sogra, retirasse o que ficou no caixão e colocasse ao lado do caixão dele, bem ao lado do caixão dele, na mesma gaveta. Como ele pediu isso, a família então quis realizar o desejo dele. Então alguém teria que ir no cemitério, acompanhar a retirada de tudo que ficou da minha sogra de dentro do caixão dela, e levar e colocar ao lado do caixão do meu sogro. Agora, como que uma das filhas ia fazer um acompanhamento desse, se era a própria mãe enterrada? Então, na dúvida, eu falei assim, eu até tinha uma curiosidade para saber como é que era. Então eu me prontifiquei aí. Então eu me lembro, fui ao cemitério, cheguei lá, o cara que cuida do cemitério disse, olha, você vai acompanhar os coveiros, eles vão até lá, os funcionários, e você precisa acompanhar como da família, para identificar que realmente é, para não haver. Então eu acompanhei esses 2 coveiros, fui lembrando a rua, eles vão pelo endereço, pela rua, aí vem a lápide, a jazida lá onde está as gavetas. Chegamos lá, conferiu, era o endereço e tal, aí eles tiraram a tampa de cima, aí 4 gavetas de um lado, 4 gavetas do outro, todas já estavam sendo usadas, lacradas. Minha sogra acho que usou a última ou penúltima. Encontraram o número, que era do documento da minha sogra, quebraram a parede, e eu tinha que ficar acompanhando. Aí tiraram o caixão dela para fora. Quando tiraram o caixão da minha sogra, queridos, só estava eu e os 2 coveiros, que eles tiraram a tampa do caixão. É uma cena muito louca. Só tinha os cabelos, os ossos e a arcária dentária. Aí eles me mostraram e falaram, olha, é sua sogra. Então eles começaram a pegar com uma pá. Um deles pegou um saco preto dessa altura, abriu o zíper, ele ia pegando com uma pá, enquanto o outro segurava e ia jogando os ossos, tudo dentro daquele saco preto. No processo daquilo, eles acharam o dedinho dela nos ossos, um anelzinho que ela tinha. Aí ele tirou o anel, veio até onde eu estava, em cima, esse anelzinho, ela foi enterrada com ele. Peguei aquele anelzinho, uma aliançazinha, e olhava para o anel e continuava vendo eles. Eles foram até o final, pozinho, jogaram tudo no saco, lacraram. Saímos de lá, eu acompanhando os 2, aí foi até onde meu sogro ia ser enterrado, colocaram do lado onde ia o caixão dele. Quando passou o processo do enterro, tudo, eu levei aquele anelzinho embora, para dar para minha esposa. Eu ficava olhando aquele anelzinho. Eu não dormia aquela noite inteira, porque a única coisa que vinha na minha cabeça ela não levou o anelzinho. Querido, me deixa ser boca de Deus para você hoje. Você não vai levar nada dessa vida. Ela não levou os olhos, não levou a língua, os lábios, não levou o cabelo, levou nada. Ela morreu e não levou absolutamente nada. Me deixa falar um pouco sobre isso com você hoje. Cada dia que passa, eu e você estamos mais próximos desse negócio chamado morte. Nossas células estão morrendo.
Você está mais próximo hoje do que estava ontem à noite. Esse relógio não vai. Essa camisa não vai. A sua aliança não vai. Sabe o que é engraçado? Vocês já fizeram várias viagens juntos. Nessa viagem, ela não vai com você. Irmãos, nós tivemos um cara que foi o cara do nosso século, Steve Jobs. Ele não levou um fone do iPhone. Levou nada. Olhe para mim e me deixa ser boca de Deus para você. A única chance que você tem de não passar por esse negócio é essa que eu vou te dar agora. E você nem pode me julgar no que eu vou dizer, porque a Bíblia nos dá margem para estudarmos. E como a Bíblia não afirma nem o dia nem a hora, você não pode me julgar. Acredito piamente que Jesus vai voltar e nós vamos ter o arrebatamento. Minha opinião pessoal é agora? Não. Acho que ainda vai mais um tempo. Porque os sinais que vejo na Bíblia, que estão acontecendo hoje, a Bíblia diz, ainda não é o fim, é a aproximação do fim. Opinião teológica minha. Quem está me ouvindo, diga amém. Alguns creem que vai ser amanhã, depois da manhã, agora. Acredito que nós estamos muito próximos, mas não acredito que agora. Ainda não se cumpriram, na minha opinião e nos meus estudos teológicos, alguns, mas você é completamente livre, e se você acha que já cumpriu tudo e é para agora, então isso tinha que ser mais intenso para você ainda. A única chance que eu e você, e na minha opinião teológica, na minha forma de pensar, racionalmente, matematicamente, teologicamente, e em cima dos sinais, eu olho para alguns de vocês aqui e vejo que os mais novos têm uma grande chance de não passar pela morte e encontrar o arrebatamento. Mas acredito particularmente que uma boa parte de nós aqui vamos morrer e o arrebatamento não chegou. É uma opinião pessoal. Então veja bem, caso Jesus não volte tão imediatamente agora, você e eu vamos enfrentar esse negócio chamado morte. Caso Jesus volte, você vai passar pelo arrebatamento e vai perder esse corpo, vai sair desse corpo, terá um corpo transformado e vai estar diante de Deus. De qualquer forma, seja pela morte ou pelo arrebatamento, o que você precisa entender, e a gente sabe disso, porque eu não estou dando nenhuma notícia que você não sabe. Só que a verdade é que a gente vai passando, nós vamos passando os dias dessa vida, e a gente vai vivendo e achando que nós vamos passar os próximos 2000 anos nessa terra, e nessa vida, que a gente não vai morrer. Eu quero trazer uma dose de equilíbrio nessa mensagem, porque eu vou fazer agora um adeno a ela, vou abrir um parênteses aqui, eu quero que você preste muita atenção, para você depois não sair falando que eu sou um pregador com desequilíbrio. Então eu quero fazer um adeno para trazer equilíbrio, preste atenção. É de Deus você ter uma vida boa, uma casa boa, um bom carro, vestir bem. É de Deus, faz parte desse período transitório de vida nosso na terra. Nesse período Deus projetou e deseja que nós tenhamos uma vida abundante e abençoada. Eu não estou dizendo que você sai daqui e torra tudo que você... Não, eu estou dizendo, com equilíbrio, que essa vida aqui na terra é de Deus. Você desejar ter uma casa boa, mobiliar bem, ter um bom carro, vestir bem, nenhum problema. Eu tenho buscado isso, trabalho para isso, está tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Não quero trazer uma mensagem desequilibrada para você. Então você não carregue peso, culpa na consciência. Você pode ter uma vida boa, abençoada, amém? Pode desejar ter uma boa casa. Posso ouvir um amém dos crentes? Amém? Amém? Sem problema nenhum. Só, preste atenção, o problema é você entrar nesse estilo de vida
como se você fosse passar o resto dos próximos 1000 anos nessa terra e você não fosse morrer. Daqui a algum pouco tempo, você será uma fotografia num porta-quadros de uma estante do seu neto. Vocês vão morrer. Irmã, não vai levar nada. Esse vestido que a senhora está não vai com a senhora. Vai levar nada. Nada, nada, nada. Por favor, olhe para mim e preste atenção no que eu vou te falar. Sabe qual é a única coisa que você vai levar? Materialmente falando, isso é um dos maiores contrassensos da vida e da existência. Preste atenção. Isso é um dos maiores contrassensos da vida. Você só vai levar o que deu. Agora veja bem. Eu tenho esse relógio, um exemplo. Eu dei ao Eric, foi embora. Dei, foi. Quem está comigo, diga amém. Tudo que eu dou, eu perdi. Já não é mais meu. Vamos lá? É meu? Sim ou não? Presta atenção, olha como isso é um contrassenso. Tudo que você segurou, você não leva quando morrer. Você só leva o que deu. Esse é o maior contrassenso da vida. O único dinheiro que você e eu vamos levar da eternidade é o que nós demos ao reino de Deus, entregamos ao reino de Deus. Presta atenção, pelo amor de Deus. Nenhum problema de você ter uma boa casa, um bom carro, viver bem, dar o melhor para os seus filhos. Pelo amor de Deus, não sai daqui achando que eu estou te ensinando que nada aqui tem valor. Esquece isso, tudo tem valor. Só entenda algo. A grande pergunta é: o que é que eu estou plantando com a visão do amanhã? Agora veja este homem chamado Moisés. Deus teve o capricho de permitir que o nome dele fosse colocado na lista dos heróis da Bíblia. E a Bíblia diz: sendo Moisés, ou chegado Moisés a uma idade de 40 anos, a idade de maturidade, ele resolveu, preste atenção na palavra, porque eu fui buscar, eu estudei muito essa palavra nos últimos tempos. Ele decidiu, ele por si próprio decidiu, ele fez uma análise da vida, do passado, do presente e do futuro. Ele olhou para trás, da onde ele saiu, ele olhou para o presente que ele tinha se tornado, e ele viu as perspectivas do futuro, e ele tomou uma decisão. Só que a decisão dele envolveria renúncia de algo. Agora eu quero que você entenda o que é isso, porque provavelmente você já leu esse texto um monte de vezes, mas não entendeu o que está aí dentro. A Bíblia diz que Moisés renunciou ser o filho da filha de Faraó. Preste atenção. Esse homem era um hebreu. Ele nasceu como filho de escravos, então era escravo. Com 2 meses de idade, a filha do Faraó, preste atenção no que eu vou te falar agora, pelo amor de Deus. O Egito, nesse momento da história, era uma briga entre ela, era a segunda maior potência econômica do mundo antigo. Moisés era o filho da filha do dono
da segunda maior potência do mundo, com um detalhe que não está aí, você só encontra pesquisando: o irmão da mãe adotiva dele era um descabeçado. Faraó estava apostando tudo em Moisés. Moisés seria o próximo rei do Egito. Atos capítulo 7 diz que Moisés era poderoso em obras e ações. A palavra obras no grego é construções civil. Preste atenção. E quando você vai para pesquisar sobre Moisés, uma boa fatia de informações afirma que um dos maiores números de pirâmides construídas pelo Egito foi Moisés, o engenheiro e o administrador de todas aquelas construções. Por isso Atos 7 diz que ele era poderoso em muitas obras e ações. Ele era o próximo faraó. A palavra no grego, filho da filha de Faraó, é uma palavra adotado oficialmente, ou seja, preste atenção, ele não era filho de sangue, mas a adoção tinha sido totalmente legítima e documentada. Ele era o herdeiro do trono, era como se fosse o príncipe Charles, herdeiro da Inglaterra. Mas a Bíblia diz que ele chega aos 40 anos e ele olha toda aquela estrutura do Egito. Ele seria o próximo faraó. E a Bíblia diz que ele recusou. Ele decidiu abrir mão de toda a riqueza do Egito, porque ele conseguiu enxergar que se ele investisse a vida dele para livrar o povo de Deus, o reino de Deus, lá na frente, 80 anos na frente, porque ele morre aos 120 anos, ele iria morrer, iria para o céu. Ele consegue ver lá 80 anos na frente, o que a Bíblia diz aí na última frase, ele viu aquilo que era invisível e preferiu o que era invisível e investir tudo o que ele podia naquilo que era o invisível, no galardão futuro, e abrir mão do galardão presente. Agora presta atenção, isso aqui é o que me deixa maravilhado com esse texto. Eu não sei o que isso vai causar em você. Já passaram mais de 4.000 anos e ele já está experimentando o que ele viu que aconteceria só 80 anos depois da vida dele. Fazem mais de 4.000 anos que esse homem já poderia estar diante de Deus, chorando, porque trocou 80 anos de vida como rei do Egito, e não está desfrutando do galardão que ele viu lá na frente. Preste atenção, aonde eu quero te levar agora. Olhe para cá. Se você estudar a vida dos grandes homens e mulheres de Deus, se você estudar a vida dos grandes homens e mulheres que se tornaram grandes milionários e bilionários e trilionários da nossa geração, dos dias, você vai encontrar uma característica em todo homem ou mulher que alcançou muitas riquezas. Eles têm em comum todos um segredo: eles conseguiam ver o investimento
lá na frente. Vou te dar um exemplo. Eu moro em Ribeirão Preto, no meio dos dois principais shoppings, Guatemi e o Shopping Ribeirão Preto. Eu moro no condomínio bem ali na rodovia, no meio. E tem alguns amigos que têm alguns comércios ali em volta. Em frente, bem em frente, um dos portões do Ribeirão Shopping, um dos lugares mais nobres. Vocês sabem que o nosso estado é o estado mais rico do Brasil. Estamos numa das regiões mais ricas do Brasil. Ribeirão Preto está no centro de uma das regiões mais ricas do Brasil, um dos metros quadrados mais caros, mais valorizados. E esse lugar que eu estou falando é exatamente no lugar mais nobre de Ribeirão Preto. Esse amigo meu tem uma loja de móveis que tem 3 andares, chama Irajá Móveis. O dia que você estiver ali, você vai ver. Ele comprou isso antes dos anos 80. Um dia eu estava sentado com ele, o ano passado, ele disse, falei, cara, quando você comprou esse móvel? Ele disse, esse móvel é meu. Arão, eu era pobre, cara, pobre. Trabalhei anos juntando dinheiro. Alguma coisa aqui dentro me dizia que essa região, quando eu comprei esse terreno, não tinha nem projeto de abrir shopping aqui. Isso era mato, puro mato. Mas alguma coisa aqui dentro me mostrava e eu consegui enxergar que isso aqui ia ser o melhor lugar de Ribeirão Preto. Quando eu comprei esse terreno, uns 7, 8 anos depois, saiu a notícia que em frente ao meu terreno seria construído o Ribeirão Shopping. Não tem valor o imóvel desse cara hoje lá. Quando ele me disse isso, eu voltei para casa, entrei na internet e pus na internet imagem de Ribeirão Preto de 1970. E aí eu baixei a imagem, era puro mato aonde está o Ribeirão Shopping. Preste atenção. Um dos maiores segredos da vida de um homem e de uma mulher que querem ter sucesso na vida é que eles conseguem enxergar lá na frente o que ninguém está vendo. Quando esse terreno foi comprado, eu me lembro, eu já era amigo dele, do Torquinho, eu chamo ele de Torquinho, porque esse cara eu admiro ele, sempre falo para ele. E se eu não tivesse que falar, não falaria. Tenho aprendido que é melhor eu ficar quieto e só abrir a minha boca para falar quando as minhas palavras forem mais fortes que o meu silêncio. Quando ele comprou esse terreno aqui, ninguém dava nada por esse lugar. E não duvido, só uma colocação, e eu espero até estar errado, não duvido que alguém esteja sentado aqui e não aceitou muito a compra do terreno quando ele comprou. Mas o tempo foi fazendo você engolir a situação. Porque conseguiu ver o que um monte de gente não via lá na frente. Preste atenção. A palavra não é longa hoje. Moisés, ele não conseguiu ver 10, 20, 30, 40 anos no mundo físico lá na frente. Ele conseguiu ver algo além da morte. É muito louco isso. Agora olhe para mim, por favor. Nós acreditamos em algo que é real. Sabe o que levou aqueles pilotos enfiarem um avião no prédio nos Estados Unidos e perder a vida? Piloto suicida.
alguns anos atrás. O cara entrou num avião e socou o avião no prédio no World Trade Center, nos Estados Unidos. Entrou lá dentro, arrebentou. Sabe o que ele acreditava? Que ele ia morrer. Ia para um harém cheio de mulheres. Ele teve coragem de largar tudo aqui e socar um avião. Desculpa o que você vai ouvir agora. E nós nos chamamos de crentes e não conseguimos acreditar que se eu trouxer o dízimo, as ofertas, as primícias, eu vou e estou plantando no céu. Desculpa, talvez você não venha amanhã me ouvir. Você não acha que é ser muito pobre, muito medíocre, muito sem visão de eternidade, não conseguir entregar o dízimo, não conseguir ofertar de forma significativa? Você não acha muito pobre? Você não acha que é uma visão muito terrena demais? Como se você fosse passar o resto da vida aqui e nunca fosse morrer? Você acha que não é muita falta de percepção de que sua vida é curta e que você vai morrer e vai estar diante de Deus, e a única coisa que vai pesar na balança do céu materialmente é o que você deu ao reino de Deus? Ser dizimista, ser primiciador e ofertante, é mais do que ser obediente a um princípio da palavra. É mais do que ter expectativa de que Deus vai te abençoar na terra. É acreditar que você está pondo um dinheiro, irmão, que vai pesar na balança do céu. Acredite, o único dinheiro. Nenhum problema você ter um carro bom, vestir bem, comer bem, nenhum problema. Tudo faz parte do pacote de Deus, amém? Só entenda uma coisa: o único dinheiro que você vai levar para a eternidade é o que você investiu na casa de Deus. Todo o restante vai ficar aqui. Por isso, há muito tempo, não tem ninguém que investe mais dinheiro na igreja, que eu sou membro e sou pastor, do que eu. O único dinheiro que você vai levar para a eternidade é o que você investiu no reino de Deus. Desculpe, querido, eu não vim aqui para expor sua vida. A intenção não é essa. Só queria que você olhasse para mim. Eu estou quase indo para o final. Você briga todo mês para dizimar e não dizimar. Sabe por quê? Porque você não tem visão de eternidade. Essa aliança não vai com você, filho. O único dinheiro que você vai levar é o que você investiu no reino de Deus. O resto vai ficar tudo aqui. Tudo. Bonito o seu relógio, não vai. Nenhum problema em tê-lo. É bênção de Deus, amém? Mas você não leva ele. Minha sogra não levou nada. Nada. Minha sogra não levou a língua. Os órgãos do corpo foram todos comidos pelos bichinhos. Não levou nada. O anelzinho dela não foi com ela. Ficou. Só mais uma vez. Olhe para cá. A única coisa material que você vai levar para a eternidade, irmã, é o que você colocou naqueles 2 gasofiláceos pretos. É a única coisa que você vai levar. É o que você investiu no reino de Deus. A minha pergunta para vocês é hoje:
Quanto você tem na sua conta no céu? Talvez sua conta está no negativo há muito tempo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Só o teclado pode nos ajudar? Só o teclado. Feche os seus olhos. Queria pedir que você fechasse os seus olhos, não saísse do seu lugar. Senhor, nos ajude. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porque ele pesou em si mesmo, pensou e considerou que o sofrimento de Cristo era maior prazer do que as riquezas dos tesouros do Egito. Por quê? Porque ele contemplava, porque ele tinha uma visão de um galardão na eternidade. Tendo essa visão da eternidade, ele deixou o Egito, não ficando amedrontado com a decepção que o seu avô teria, porque o avô tinha os olhos nele para ser o próximo rei. Antes ele permaneceu firme, como quem vê. Receba isso em o nome de Jesus. Como quem vê aquele ou aquilo que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, contra eles foram todos tragados. Pela fé, viu aquilo que é invisível aos nossos olhos. Querido, com muito temor da palavra, me deixa dizer algo para você. Curve a sua cabeça e feche os seus olhos. Me deixa ser boca de Deus para você nessa noite. Sabe por que você tem dificuldade de entregar os dízimos? Te falta visão do futuro, irmão. Sabe por que as ofertas suas são medíocres? Se é que são, te falta visão. A sua dificuldade de ser fiel a Deus financeiramente, ela só revela o tamanho da revelação que você tem do futuro em Deus. O tamanho da revelação que você tem da vida com Deus após a morte é manifestada e revelada naquilo que você entrega a Deus materialmente. Quero que você volte para casa hoje recebendo uma palavra equilibrada. Nenhum problema em ter uma vida boa, não se culpe por isso. Ter uma boa casa, desejar ter uma boa casa, uma boa mobília, viajar com a sua família,
vestir uma boa roupa, fazer uma boa despesa. Nenhum problema com tudo isso. Isso faz parte do plano e do prazer de Deus em relação a nós. Só não coloque todas as suas energias nisso, querido. Não coloque todas as suas energias nisso. Olhe para cá. Há muitos anos atrás, eu tinha um sonho de, em um ano, conseguir ofertar 100 mil reais à casa de Deus. E eu cheguei nisso, alguns anos atrás. Fiz isso por umas 2 vezes. E alguns anos atrás, talvez até em alguma vez que eu vim aqui, eu devo ter falado que eu ainda queria chegar a 1 milhão de reais. E esse ano eu dei 1 milhão de reais. Sabe qual é a razão? Visão do futuro. O único dinheiro que você vai levar para a eternidade é o que você está investindo, dando ao reino pessoas. Mude a sua vida daqui para frente. Reveja a sua vida. Se você sair daqui hoje debaixo dessa palavra, sabe, pastor Eric, é impossível uma pessoa que tem revelação do que eu... É uma palavra muito simples, cara. É muito simples. Mas é impossível uma pessoa ouvir o que ela ouviu hoje, essa palavra, e no espírito não tomar uma posição. É impossível você ouvir uma palavra dessa e continuar brigando de dar dízimo, não dar dízimo, irmãos, pelo amor de Deus. É muito pobre. Essa é muito pobre de visão espiritual. Moisés abriu mão de ser o próximo rei do Egito. Sabe o que mais me deixa impressionante com isso? Vamos imaginar que ele tivesse vivido os próximos 80 anos que ele viveu como rei da maior potência econômica do mundo antigo. Só que já faz mais de 4.300 anos que isso já acabou, que ele já está desfrutando, que ele viu que era futuro.